Nos trabalhos do CT Parque Gigante, notícias positivas a partir do retorno de jogadores que estavam no departamento médico e agora poderão enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A gente também entra no assunto eleições. A chapa do presidente Alessandro Barcelos tem um evento de lançamento, onde Barcelos expõe os seus projetos para os próximos 3 anos do Internacional, justamente em um momento onde o nível da discussão eleitoral caiu um pouquinho. Trocas de acusações, trocas de farpas entre os dois candidatos já virou rotina no noticiário ao longo dos últimos dias. Do lado da situação, o evento. Do lado da oposição, uma entrevista. Roberto Melo, em um programa de televisão, fala sobre a necessidade de contratação de centroavantes. Cita Germancano, mas também cita Daverson, atacante que, nas palavras de Roberto Melo, agrada para o ano de 2024. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que ocorreu pela parte da manhã no CT Parque Gigante. A gente teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos da atividade. Depois a gente foi convidado a se retirar, mas a gente pôde observar algumas informações importantes. Em especial, o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e que agora poderão enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Valência, Johnny e Arangues treinaram junto com o grupo de jogadores do Internacional. Ainda estão em uma fase de transição, devem ser liberados ao longo dos próximos dias, mas já é um indicativo de que devem estar à disposição na partida contra o Red Bull Bragantino. Outro que retorna à convivência dos demais, este já está liberado do departamento médico do clube, é o Hugo Malo. E este já está garantido que vai jogar contra o Red Bull Bragantino, não se sabe ainda se como titular, mas é uma opção importante que o técnico Eduardo Cudê ganha para o jogo do próximo fim de semana, além de Valência, além de Johnny. O Arangues ainda não, né? É importante a gente separar. O Arangues ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então mesmo que ele esteja fisicamente recuperado, fisicamente em condições, ele não vai enfrentar, aliás, o Red Bull Bragantino em função desta suspensão, tá? Além do Arangues, o Alan Patrick também é outro que está fora. E aí devem entrar no time o Bruno Henrique e o Pedro Henrique. Essas são as possibilidades de alteração por parte do técnico Eduardo Cudê. Com isso, provável time: Rocher, Bustos, Vitão Mercado, Hugo Malo na lateral esquerda. Meio campo de Johnny, voltando ao time, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Pedro Henrique e Ener Valência, uma provável escalação do Internacional para encarar o Red Bull Bragantino, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre 4 movimentações feitas pela direção do Internacional buscando reforços para a próxima temporada. O Inter, o atual departamento de futebol, entende que o time precisa de 4 reforços de bom nível. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante. E eu falo sobre os movimentos feitos para essas 4 posições. É só clicar aqui em cima para assistir e saber um pouco mais de Rodrigo Caio, de Eric, de Johan, de Damião, nomes que podem aparecer no Inter ao longo da próxima temporada. E claro que o impacto da eleição em tudo isso, ele existe. E eu vou entrar aqui no noticiário da eleição, que se movimentou bastante ao longo dessa segunda-feira. A gente teve, por exemplo, o evento de lançamento da chapa do presidente Alessandro Barcelos, que na verdade não foi um evento de lançamento, mas foi o primeiro evento público para expor projeto, para expor ações do presidente Alessandro Barcelos, tá? E ele falou sobre suas propostas. Eu não posso dizer que não houve ali exposição de propostas. Ele falou sobre o fato do Inter, neste momento, ter um potencial de investimento maior para o ano de 2024, que a ideia é, além de investir no departamento de futebol, investir muito mais na prospecção de jogadores entre 16 e 18 anos, em uma idade um pouco mais avançada de categorias de base, além de outros projetos que existem para os próximos 3 anos, relacionados a futebol feminino, relacionados à dívida do clube, relacionados à modernização do quadro social. Isso foi exposto de alguma maneira em um evento no Bar Opinião, tá? E a gente teve a presença de vários apoiadores, vários grupos políticos, o Conselho de Gestão
do presidente, ele foi apresentado, falou sobre pontos específicos do plano de gestão do presidente Alessandro Barcelos para os próximos 3 anos, mas muitas das ideias a gente sabe é a continuidade daquilo que vem acontecendo ao longo dessas últimas 3 temporadas. O presidente Barcelos obviamente também defende muito o que foi feito ao longo da sua gestão e expôs isso neste evento lá na Cidade Baixa, que eu também estive presente, tá? Mas aí, a fala e o evento, ele também teve farpas, tá? E aí eu entro em um capítulo das eleições que está acontecendo, que é o baixo nível de debate neste momento. Está tendo muita troca de acusação, muita troca de farpas entre os candidatos. Começou, por exemplo, em uma entrevista do Roberto Melo na Ubra TV, onde ele afirma que o presidente Alessandro Barcelos é o dirigente mais derrotado do Inter, porque por 7 anos ele teve em papéis predominantes do clube e nunca ganhou nada. Atacando o presidente Barcelos. Depois, nesse evento, o presidente Barcelos ataca de volta o candidato Roberto Melo, diz que como que ele ia ganhar alguma coisa se ele tinha como vice de futebol durante boa parte desse período o Roberto Melo. Uma baixaria, troca de acusações, tá? E aí, nos bastidores, a gente vê algumas pessoas da eleição dizendo não, a gente tá tendo cuidado pra maionese não desandar. Amigo, desandou. Desandou a maionese das eleições, tá? É troca de acusação, é esse baixo nível também para todo lado e faz parte, a gente sabe, quanto mais perto chega do pleito eleitoral, e a gente está aí há cerca de 20 dias, mais isso vai acontecer. Mais vai ficar perto com isso. A possibilidade de debates que não está garantida ainda pode ampliar, e isso a gente vai ver ao longo dos próximos dias, tá? Bom, eu quero fechar falando sobre uma fala de Roberto Melo nessa entrevista que ele concedeu para a Ubra TV, onde o presidente, aliás, o candidato à presidência, o Roberto Melo, onde o candidato à presidência, Roberto Melo, ele foi questionado sobre vários assuntos e ele fala sobre centroavantes. Vocês sabem que o Melo, ele tem a ideia de que o Inter precisa contratar um camisa 9, assim como o presidente Barcelos também entende isso. Os dois candidatos entendem que é necessária a contratação de um parceiro de ataque para a Ener Valencia, que faz falta esse cara na equipe. E em determinado momento, Melo foi perguntado sobre nomes para ser este camisa 9. E 2 nomes foram citados para ele. A gente já sabe que é de agrado, porque é de agrado de qualquer clube do futebol brasileiro. Eu falo de Germancano, que talvez seja, ao lado do Soares, o grande centroavante da temporada, ou acima do Soares nessa temporada com certeza, o grande centroavante da temporada de 2023 do futebol brasileiro. Mas além de Cano, foi colocado o nome de Daverson, que é um nome que surgiu pela primeira vez no escopo do Internacional neste pleito eleitoral em especulações para a próxima temporada. E a aspas de Roberto Melo foi a seguinte: não vou falar em nomes, o que posso dizer é que Cano e Daverson são 2 nomes que agradam, mas não vou falar em nome. São 2 nomes que agradam, são 2 centroavantes, são 2 goleadores. Eu falei antes que precisamos de um centroavante, e estes são 2 de carteirinha, como outros também são, e a gente está avaliando o mercado, tem gente específica trabalhando para isso. Roberto Melo admite um interesse. Agora, se este interesse vai se confirmar em uma sondagem, em uma proposta, em uma negociação, é outra história. Mas um interesse em Daverson. Aspas, ele falou 3 vezes, é um nome que agrada, é um goleador, é um atacante, é um centroavante de carteirinha, que é a posição que o Inter busca. O Daverson é um nome que agrada a Roberto Melo, que está se candidatando à presidência do clube. Caso ele seja eleito, existe a possibilidade, portanto, do departamento de futebol fazer uma tentativa pelo Daverson, e aí vamos atrás das informações do Daverson no mercado. Ele vai sair do Cuiabá no final dessa temporada e o preço está avaliado em 20 milhões de reais. É o que, por exemplo, se sonda para o Grêmio. E aí poderia haver até um Grenal pelo Daverson, tá? Porque o Grêmio está interessado e o Roberto Melo também, caso seja reeleito. Então, bom a gente começar a colocar no radar o nome de Daverson, que agrada a chapa de Roberto Melo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira porque tem Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa. O odd do Brasil 2,54, empate 3, Argentina paga 3 também. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!